A arquitetura secreta de mendigar amor, como parar de construir sua própria prisão. Olá, exploradores da mente. Sejam bem-vindos. Hoje vamos desconstruir um dos sentimentos mais universais e dolorosos que existem, a sensação de ter que mendigar amor. E não faremos isso de um lugar de culpa ou vergonha. Faremos uma viagem profunda, quase arqueológica, para entender a arquitetura por trás desse comportamento. Eu prometo que, ao final deste vídeo, você não só verá este tema de uma forma completamente nova, mas também terá ferramentas para começar a construir seus relacionamentos sobre alicerces muito mais sólidos. Vamos começar pelo que todos reconhecem. A superfície mais visível dessa arquitetura é a busca constante por reafirmação. É aquela pergunta que às vezes é dita e às vezes é gritada em silêncio. Você ainda me ama? Tem certeza? Eu fiz algo errado? É a necessidade de que a outra pessoa confirme seu lugar na vida dela repetidamente. Outro tijolo nessa fachada é quando começamos a mudar quem somos para nos encaixar no mundo de outra pessoa. Um exemplo? Fingir que você adora filmes de terror ou um gênero musical que você realmente não suporta só porque essa pessoa é apaixonada por aquilo. Não é para compartilhar, é por medo de que uma diferença, por menor que seja, possa ser motivo de abandono. Isso não é novo. Pense nisso como uma história. Durante milhares de anos, os humanos viveram em tribos. Ser aceito no grupo não era uma opção, era uma questão de vida ou morte. Se você fosse expulso, suas chances de sobreviver sozinho na natureza eram quase nulas. Esse medo primitivo, esse terror de ser expulso do clã, continua vivo em nosso cérebro e é o eco ancestral que ouvimos quando sentimos que temos que suplicar por afeto. Mas tudo isso, a busca por aprovação, mudar para agradar, o medo da rejeição, é apenas a ponta do iceberg. São as paredes que vemos. Mas se isso é o que vemos, que motores secretos, que alicerces invisíveis movem tudo por baixo? Vamos escavar. Aqui vem a primeira grande revelação. Grande parte dessa arquitetura é projetada em nossa infância. Chama-se teoria do apego. Pense nisso como a planta original ou blueprint que aprendemos sobre como os relacionamentos funcionam. Se em nossos primeiros anos aprendemos que o amor era imprevisível ou que tínhamos que ganhá-lo, é muito provável que, como adultos, continuemos a construir nossos relacionamentos sobre essa planta defeituosa, criando o que os psicólogos chamam de apego ansioso. E saber disso tem um poder duplo. Por um lado, é uma oportunidade. Se você reconhece esse padrão em si, pode começar a trabalhar para curá-lo, para redesenhar seus próprios planos. Mas por outro lado, é uma ferramenta para detectar riscos, o que muitos chamam de bandeiras vermelhas. Se você está com alguém que constantemente precisa que o resgate de sua própria insegurança e não faz nada para mudar isso, esse padrão pode levar a uma dinâmica exaustiva de codependência, onde uma pessoa sempre pede e a outra sempre dá, até que não reste nada. Há uma regra invisível que governa muitas de nossas interações, a regra da reciprocidade. Nosso cérebro está programado para sentir que se alguém nos dá algo, devemos algo em troca. Na arquitetura de mendigar amor, isso se torna perigoso. Alguém te dá uma migalha de atenção, um like às 3 da manhã, e você sente a obrigação de devolver um banquete do seu tempo, sua energia e sua paz mental. Você se sente em dívida pelo mínimo. E aqui entra em jogo um erro de fábrica do nosso cérebro, o viés de confirmação. Basicamente, nosso cérebro é preguiçoso e prefere buscar provas do que já acredita. Se no fundo você tem medo de ser abandonado, seu cérebro se tornará um detetive que só busca pistas que confirmem essa teoria, ignorando todas as provas de afeto e segurança. A estratégia para combatê-lo? Ativamente você tem que se tornar um detetive do bem. Mantenha um diário mental ou até escrito das coisas positivas. Hoje me deu um abraço sem que eu pedisse. Hoje me ouviu de verdade. Você força seu cérebro a ver o filme completo, não apenas as cenas de terror que ele escolhe. Até a história deu sua contribuição. Pensemos no amor cortês da Idade Média. A ideia do cavaleiro que sofria e fazia proezas impossíveis por uma dama inalcançável. Nos foi vendida por séculos uma versão romântica do amor como uma luta desesperada e um anseio doloroso. A moral da história prática para hoje é que temos que desaprender ativamente a ideia de que o amor, para ser real, tem que doer ou parecer uma conquista impossível. Se pudermos tirar uma única conclusão de tudo isso, a regra de ouro para sua vida que seja esta: seu valor como pessoa não é negociável. Não é algo que sobe ou desce dependendo da atenção que você recebe. É inerente. Se você sente que tem que passar por uma audição constante para demonstrar que merece amor, você não está em um relacionamento, está em um teste de elenco. E você é o protagonista, não um figurante? Entender esses mecanismos nos dá poder. Nos dá um mapa. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se, porque aqui a história vira um verdadeiro caos. A vida real raramente segue as plantas à perfeição.
E aqui começa a primeira grande controvérsia, o chamado amor duro ou tough love. Funciona ou é destrutivo? Um lado diz que é necessário para forjar o caráter e fazer as pessoas reagirem. O outro lado argumenta que para alguém com feridas de abandono é simplesmente jogar sal na ferida. O que está em jogo aqui é fundamental. Como realmente ajudamos alguém a curar? Com um empurrão ou com um abraço? Agora vamos desmontar um mito que nos fez muito mal, a ideia de a metade da laranja. A crença de que existe uma pessoa perfeita no mundo que virá para nos completar. Porque adoramos acreditar nisso. Porque é uma fantasia muito confortável. Isso tira o peso da enorme responsabilidade que temos de trabalhar em nós mesmos, de nos tornarmos uma laranja completa por conta própria. E isso nos leva a um paradoxo, um dilema quase filosófico sem solução fácil. Quanto mais desesperadamente você busca e precisa de amor, mais você afasta a possibilidade de encontrar uma conexão saudável. A própria energia da necessidade assusta, oprime. É como tentar segurar água com o punho fechado. A própria desesperação te impede de receber o que tanto anseia. E aqui você é um pouco crítico. Pensemos na imensa pressão social para estar em um relacionamento. Nossa cultura frequentemente trata a solteirice como se fosse um estado de fracasso ou de espera. E essa pressão é o combustível direto que alimenta a caldeira do desespero, fazendo com que as pessoas se agarrem a qualquer coisa para não se sentirem o que ficou sozinho. Até a forma como falamos desses problemas mudou. Antes, a codependência era vista como uma falha moral, quase uma fraqueza de caráter de uma pessoa. Hoje o debate evoluiu. Nós a entendemos mais como uma dinâmica, uma dança entre duas pessoas que frequentemente tem suas raízes em sistemas familiares e expectativas sociais. Passamos de buscar culpados para buscar compreensões. No final, mendigar amor toca uma das fibras mais profundas da condição humana, a solidão existencial. O fato de que, em última instância, estamos sozinhos dentro de nossa própria consciência. E essa súplica por afeto é uma tentativa, às vezes caótica e dilacerada, de construir uma ponte sobre esse abismo insondável que nos separa dos outros. Você sobreviveu ao caos. Você viu como a realidade complica qualquer teoria. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Vamos à sala de máquinas. Há um conceito que você não encontrará em uma busca rápida e que é chave aqui: a limerência. Não é amor, não é uma simples paixão. A limerência é um estado mental involuntário, obsessivo e devorador, centrado em outra pessoa. Muitas pessoas que acreditam estar loucamente apaixonadas e por isso mendigem atenção, na verdade estão presas nas garras da limerência. Para entender o que acontece no seu cérebro, usemos uma analogia. Mendigar amor é viver em um cassino de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da busca, da antecipação. É o que te faz puxar a alavanca de uma máquina caça-níqueis repetidamente. Uma mensagem, uma migalha de atenção, é um pequeno prêmio que te mantém viciado. O amor saudável, por outro lado, funciona mais com ocitocina, que é como uma manta quente. É o neurotransmissor do vínculo, da calma e da segurança. Um é um chute imprevisível, o outro é um lar. E temos que falar de um herói secreto nesta história, John Bowlby. Frequentemente seu nome fica ofuscado por outros mais famosos, mas foi ele, o pai da teoria do apego, quem, observando crianças em orfanatos e hospitais, nos deu a linguagem e a ciência para entender essa necessidade fundamental. Seu trabalho foi revolucionário porque nos demonstrou que a necessidade de conexão é tão vital quanto comida ou abrigo. Agora, uma teoria alternativa, quase rebelde, que está ganhando força. Chama-se disforia sensível à rejeição, ou RSD, sigla em inglês. Tem sido muito observada em pessoas com TDAH, não é ser muito sensível. É uma resposta de dor física e emocional extrema diante da percepção de rejeição, seja real ou imaginada. Sob essa ótica, mendigar amor não é apenas um mau hábito psicológico, é uma tentativa desesperada de evitar uma dor que se sente insuportável. E aqui vai um dado científico que choca de frente com nossa intuição. Estudos de pesquisadoras como Kristin Neff sobre a autocompaixão demonstram que, após um erro ou uma rejeição em um relacionamento, ser gentil e compreensivo consigo mesmo é muito mais eficaz para construir resiliência do que bancar o durão ou se criticar. Nossa intuição nos grita, não seja fraco. A ciência nos sussurra, seja gentil consigo. E agora, o momento ahá. Vamos conectar os pontos. Imagine um motor de 3 peças. O apego ansioso da infância criou medo base. O viés de confirmação atua como um radar que só busca provas para esse medo. E a limerência foca toda essa energia obsessiva em uma única pessoa, tornando-a a única fonte possível de salvação ou destruição. Essas 3 peças formam um ciclo que se retroalimenta. Essa é a verdadeira máquina no coração da arquitetura de mendigar amor. Vimos o motor, as plantas e os materiais.
Chegamos ao limite do que se sabe com certeza. Você se atreve a olhar para a última fronteira? A da especulação e das grandes perguntas. Imaginemos o futuro daqui a 100 anos. Teremos inteligências artificiais terapêuticas que nos ofereçam um amor perfeito e incondicional, ajudando as pessoas a curar seus padrões de apego antes de entrarem em relacionamentos humanos? Ou isso criaria uma nova e estranha forma de dependência, um vício por um afeto sintético e perfeito? E é aqui que a ciência esbarra em um muro e a filosofia deve assumir o posto. A neurociência pode nos explicar o como o amor funciona, os químicos, os circuitos, mas poderá nos explicar alguma vez o porquê? Por que ansiamos tão profundamente por nos fundir com outra consciência, mesmo sabendo da imensa dor que isso pode nos causar? Isso nos leva a uma implicação filosófica vertiginosa. Se nossa necessidade de amor é no fundo um programa biológico para assegurar a sobrevivência da espécie, existe realmente o amor verdadeiro como algo transcendente? Ou é talvez a ilusão mais bela e complexa que a evolução criou para que nos cuidemos e nos reproduzamos? O que isso significa para o propósito que encontramos em nossos vínculos mais sagrados? Indo mais além, entender a arquitetura de mendigar amor em nível individual poderia ser chave para o futuro da humanidade. Os mesmos mecanismos que nos fazem buscar desesperadamente a aprovação de um parceiro são os que nos fazem buscar a aprovação de nossa tribo, de nosso grupo político ou nacional. Curar nossas feridas de apego individuais poderia ser o primeiro passo para curar o tribalismo e a polarização que nos dividem como espécie. E aqui te deixo com a ideia mais provocadora de todas. Talvez o objetivo final não seja parar de precisar de amor. Talvez o objetivo seja aprender a gerá-lo de dentro. Nos tornarmos uma estrela que emite sua própria luz, em vez de um planeta que vive esperando poder refletir a luz de outra. A viagem pela Toca do Coelho terminou. Fomos de um simples sentimento até as perguntas mais profundas de nossa existência. Agora, por um momento, contemplemos o panorama completo. Lembre-se de onde começamos. No início do vídeo falamos daquela sensação tão familiar e dolorosa, a de olhar o telefone repetidamente, esperando uma resposta que nos valide, que nos diga que existimos para alguém. Começamos ali, com um telefone na mão, e terminamos aqui, questionando a natureza da consciência, o futuro da inteligência artificial e o propósito da humanidade. Descobrimos que mendigar amor não é um defeito de caráter, é uma peça de arquitetura humana incrivelmente complexa, construída com os tijolos da evolução, as plantas de nossa infância e o cimento da química cerebral. É parte do que somos. Então agora te pergunto, de forma pessoal, de toda esta jornada, que ideia, que conceito, que revelação te impactou mais ou te fez ver suas próprias experiências de uma maneira completamente diferente? Obrigado pelo seu tempo e sua atenção, de verdade. Sei que este não é um tema fácil e valorizo enormemente que você tenha me acompanhado. Eu adoraria de coração ler suas reflexões e suas histórias nos comentários. Se você se fascina com essas imersões profundas nos mistérios da mente e da experiência humana, te convido a se inscrever e a clicar no sininho para não perder a próxima jornada que fizermos juntos. Continue questionando, continue explorando, porque entender o universo que nos rodeia começa pelo incrível universo que carregamos dentro. E se a única pessoa cuja aprovação você realmente precisa já estiver te dando,